Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jamile, sou advogada e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho vou dar algumas orientações, na verdade, sobre o divórcio. Então, se você está passando por uma situação de divórcio, por um momento que é delicado na vida de todo mundo e precisa de uma orientação jurídica, fica até o final desse vídeo porque eu vou falar aqui muitas informações importantes, que apesar de não substituírem uma consulta com um advogado, vão te auxiliar, vão te dar um norte nesse momento. Antes de mais nada, não esqueça de deixar uma curtida aqui no vídeo, de se inscrever no canal, porque isso me ajuda a entender que esses vídeos estão sendo úteis para alguém. E também não deixe de comentar aqui se você ficou com alguma dúvida em relação ao divórcio. Bom, gente, primeira coisa, a divisão de bens é a questão mais debatida nos divórcios. Obviamente, existem situações que se discute guarda, alimentos, visitas, né, quando existe um filho menor. Mas o que mais surge dúvida entre as pessoas é em relação à partilha dos bens. Obviamente, a questão da guarda das visitas é uma questão importante, mas eu não vou tratar disso nesse vídeo, vou falar mais sobre a questão da partilha mesmo. Bom, para a partilha de bens, o que mais importa nesse cenário de divórcio é o regime de bens, né? Então, eu até coloquei um termo um pouco sensacionalista, né, de que a esposa levou todos os bens, e é uma expressão que a gente escuta muito, principalmente de homens, né, porque historicamente as mulheres ficavam em casa, né, nos divórcios mais antigos, enquanto os homens trabalhavam. Então, é muito comum se dizer que a esposa levou, a ex-mulher levou todos os bens. Só que isso não acontece, né? Isso só pode acontecer se houver, de fato, uma doação, se o marido abriu mão desses bens. Mas se você for considerar o disposto no Código Civil a respeito da partilha de bens, não existe um cenário em que uma das partes saia com todos os bens, né? Ainda que haja uma traição, um motivo grave ali para aquele divórcio, isso não existe. A partilha de bens, ela é independentemente de qual, ela acontece de forma independente a todos esses fatores. Bom, o regime de bens mais comum no Brasil, pelo menos, é o regime da comunhão parcial de bens. Isso porque é o regime legal, né? Então, se o casal não fez um pacto antinupcial para casar com o regime de separação total de bens ou de comunhão total de bens, ele vai ficar ali pelo regime, esse casamento vai acontecer pelo regime da comunhão parcial de bens. Que significa, como a maioria das pessoas já sabe, que todos os bens adquiridos na constância do casamento são divididos de maneira igual para os dois cônjuges. Isso também vale para as dívidas e obrigações assumidas. Os cônjuges são obrigados na mesma proporção pelas dívidas adquiridas na constância do casamento. Então, quais são os bens que são incluídos na partilha durante um divórcio em que o casal tinha como regime de bens o da comunhão parcial? Bom, os bens que são incluídos, por motivos óbvios, são principalmente aqueles que são adquiridos na constância do casamento. Isso independe de quem do nome de quem está esse bem. Então, se você tem um apartamento que foi comprado na constância do casamento, mas que está em nome apenas do outro cônjuge ou apenas do seu nome, isso não inviabiliza a divisão em partes iguais desse imóvel, né? Se ele foi adquirido na constância do casamento, isso independe se o imóvel está no nome de um ou de outro, ou até mesmo um automóvel, né? Todos esses bens, eles são partilháveis. Também são partilháveis aqueles bens ou direitos que são adquiridos de uma forma eventual por um ou por outro cônjuge, ainda que o outro não tenha contribuído. Então, vamos supor que um deles ganhou na Mega Sena. Se os dois são casados pelo regime da comunhão parcial de bens, esse valor é partilhável entre os dois de maneira igual, ainda que só um tenha feito a aposta, tenha feito o jogo. Isso não importa no contexto da comunhão parcial de bens. Também são incluídos nessa partilha aqueles bens que são doados ou uma herança, um legado que seja deixado para os dois cônjuges expressamente. Outros bens que são incluídos nessa partilha são aquelas benfeitorias feitas em bens particulares. Então, por exemplo, vamos supor que um dos cônjuges, antes de se casar, já possuía um imóvel. E esse imóvel ele foi reformado na constância do casamento com a ajuda do outro cônjuge. Nesse caso, esse cônjuge que ajudou ali numa reforma, em alguma benfeitoria, ele tem direito ao recebimento também dessa parte, não do imóvel completamente, e sim das benfeitorias, que são nada mais do que uma reforma,
Vamos supor que era uma casa térrea e foi construída uma laje em cima. Então, esse cônjuge, se ele tiver meios de provar, ele tem direito a essa participação. Quais bens não entram nessa partilha, na comunhão parcial de bens? Bom, aqueles bens que são do cônjuge, que pertenciam ao cônjuge antes do casamento. Então, vamos supor que antes de casar, ele tinha um automóvel. Esse automóvel antes do casamento. Então, logo, esse bem ele não é partilhável, ele não entra nessa partilha. Também é importante ressaltar que também, vamos supor que ele vendeu esse carro e comprou um outro veículo com o mesmo valor, ele não acrescentou nada. Então, esse veículo, se ele tiver como provar que ele comprou com o dinheiro do automóvel que ele já tinha antes, ele também não é partilhável. Da mesma forma, não são partilháveis aquelas obrigações assumidas antes do casamento. Então, vamos supor que um dos cônjuges tinha uma dívida antes de se casar. Então, essa dívida, ela pertence só ao cônjuge que adquiriu antes do casamento. Ela não é uma dívida que entra na partilha no momento do divórcio. Também não entra na partilha os bens de uso pessoal de cada cônjuge, como livros, coisas, roupas, né? Não entram na partilha. Outra coisa que também não entra na partilha são aqueles proventos de frutos do trabalho. Então, para exemplificar melhor, vamos supor que vocês se separaram e o seu esposo ou a sua mulher já tinha recebido o salário daquele mês. Esse salário ele não entra na partilha, ele pertence a cada um dos cônjuges de forma individual, né? Cada um tem o seu provento e isso não ingressa na partilha de bens. Também não entra na partilha os meios soldos e as pensões. O que são meios soldos, né? Existem são aquelas aposentadorias, espécies de pensões paramilitares. Então, esses valores recebidos a esse título, eles não entram na partilha. Cada cônjuge fica recebendo aquilo que já recebia, né, a título de pensão ou de meios soldos, se for o caso. E claro, assim, esses são os bens que são incluídos na partilha, para se ter uma ideia, mas, obviamente, cada caso precisa de uma análise individualizada. Porque podem existir situações pontuais que entram ali em alguma regrinha, que entram em alguma benfeitoria. Então, tudo isso precisa ser interpretado, por isso que é importante consultar o advogado. Esse vídeo é só para manter tranquilo. Não importa o que aconteceu, não importa qual foi o motivo do divórcio, não existe isso de que o outro cônjuge vai ter direito a mais patrimônio, em detrimento do outro. Isso não acontece. A lei coloca claramente o que é dividido, o que é partilhável e o que não é partilhável. Já na separação total de bens, como já remete, né, os bens eles não são partilháveis, então cada um, o que tiver no nome de cada um, fica com o cônjuge que adquiriu, que colocou no nome próprio, então não há uma partilha de bens. A única coisa que pode ser partilhada é alguma dívida, se for provada que foi em benefício do casal. Mas se for uma dívida particular de qualquer um dos cônjuges, essa dívida ela não é incluída numa partilha, numa possível partilha. Então, o divórcio é mais simples em tese, porque o ideal é que cada cônjuge tenha em seu nome, quando casado pelo regime da separação total de bens, aquilo que adquiriu com os próprios recursos. Já no regime da comunhão total de bens, ao contrário do que se pode achar, não é tudo partilhável. Existem algumas situações que podem fazer com que um determinado bem não seja partilhável. A exemplo disso, vamos supor que um dos cônjuges recebeu uma doação. Então, vamos lá. João e Maria se casaram pelo regime da comunhão total de bens e a mãe de Maria resolveu doar um imóvel para ela. Então, em tese, essa doação ela iria ser partilhável entre os dois cônjuges. No entanto, existe uma exceção. Se a mãe de Maria fizer a doação desse bem com uma cláusula de incomunicabilidade, então essa cláusula de comunicabilidade ela prevê que o outro cônjuge não terá direito a esse imóvel. Então, esse imóvel pertence exclusivamente ao cônjuge que recebeu essa doação. Então, existem exceções, sim, que podem ser levantadas a depender do caso. Outra coisa que também não entra nessa partilha são aquelas dívidas adquiridas antes do casamento, salvo se elas de fato tiver provas de que essas dívidas elas foram adquiridas
pelo bem comum do casal. Então, vamos supor que antes do casamento foi feito ali um empréstimo para promover a festa de casamento. Então, se provado que esse valor foi utilizado para pagamento dessa festa, que foi em proveito dos dois, então, assim, ela é partilhável. Mas se for uma dívida individual, em proveito só de um dos cônjuges, essa dívida ela não entra na partilha. Então, essas são as situações mais comuns. Evidentemente, existem casos e casos, né? Existem exceções, existem muitos pontos que podem ser abordados em um divórcio, mas esse vídeo é para dar um norte, para que quem estiver passando por um processo de divórcio entenda como funciona a partilha de bens. O essencial é saber que a lei é muito clara quanto aos bens que são partilháveis e não partilháveis. Então, não é uma coisa tão difícil assim. É claro que é necessário a consulta a um advogado, até porque o divórcio, mesmo que feito em cartório, né, de forma extrajudicial e consensual, é necessário que um advogado assista as partes. Então, por isso que é importante sempre consultar um advogado. Mas até lá, né, você pode assistir esse vídeo que contém algumas informações que podem te nortear. Então é isso, muito obrigada por assistir até aqui e tchau, tchau!